Rafael Santana, milionário de São Paulo, fez uma promessa que chocou o Brasil. Quem conseguir fazer meu filho Miguel voltar a falar, vai se casar comigo e receber metade da minha fortuna. Durante 2 anos, ninguém conseguiu. Até que em uma festa beneficente, uma faxineira se aproximou do menino e algo impossível aconteceu. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. O salão nobre do Hotel Copacabana Palace estava repleto de jornalistas, câmeras e flashes que não paravam de disparar. Rafael Santana, aos 38 anos, subia ao púlpito com um semblante sério, carregando nos ombros o peso de 2 anos de silêncio. Ao seu lado, Miguel, de apenas 7 anos, permanecia quieto, os olhos castanhos perdidos em algum ponto distante que só ele conhecia. Senhoras e senhores da imprensa, começou Rafael, ajustando o microfone. Sua voz, normalmente firme nas reuniões de negócios de sua empresa de tecnologia médica, tremia levemente. Há 2 anos, meu filho Miguel não pronuncia uma única palavra. Desde o dia em que sua mãe, Letícia, nos deixou em um acidente de trânsito. Um murmúrio percorreu o auditório. Repórteres sussurravam entre si. Câmeras focalizavam o rosto angelical do menino que brincava distraidamente com um carrinho de brinquedo, alheio ao tumulto ao seu redor. Tentamos de tudo, continuou Rafael, passando a mão pelos cabelos escuros. Psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas renomados, tratamentos no Brasil e no exterior. Gastei uma fortuna, consultei os melhores profissionais do mundo. Nada funcionou. Sua voz embargou por um momento. Meu filho está preso em um mundo de silêncio e eu me sinto completamente impotente. Uma jornalista da Globo levantou a mão. Senhor Rafael, qual é exatamente a sua proposta? Rafael respirou fundo, olhou para Miguel, que continuava alheio às câmeras, e fez a declaração que mudaria suas vidas para sempre. Faço uma promessa pública aqui, diante de todos vocês. Quem conseguir fazer meu filho Miguel voltar a falar, se casará comigo e receberá metade de tudo que possuo. Minha fortuna está avaliada em 200 milhões de reais. O burburinho no salão explodiu. Flashes dispararam em sequência, repórteres gritavam perguntas simultaneamente e Rafael precisou erguer as mãos pedindo silêncio. Não é sobre dinheiro, gritou por cima do tumulto. É sobre o amor de um pai desesperado. É sobre dar a Miguel a chance de ter uma mãe novamente, alguém que consiga tocá-lo de uma forma que eu não consegui. Suas palavras saíram carregadas de uma vulnerabilidade crua. 2 anos, 2 longos anos ouvindo apenas o silêncio do meu próprio filho. Uma repórter mais agressiva questionou. Senhor Rafael, o senhor não acha que está transformando a dor do seu filho em um espetáculo? O empresário a encarou diretamente. Espetáculo seria ficar em casa, vendo meu filho definhar em silêncio, enquanto eu finjo que está tudo bem. Estou usando os recursos que tenho, minha visibilidade, minha fortuna, para tentar salvá-lo. Se isso incomoda algumas pessoas, que seja. Miguel, durante toda a coletiva, não ergueu os olhos uma vez sequer. Continuou brincando com seu carrinho, criando pequenas trilhas imaginárias no tecido de sua calça social azul marinho. Seus cabelos castanhos claros caíam sobre a testa, escondendo parcialmente uma expressão que poucos conseguiam decifrar. Não era apenas tristeza. Era como se ele tivesse simplesmente desistido de tentar se comunicar com o mundo. A partir de hoje, Rafael concluiu, qualquer pessoa pode tentar. Terapeutas, médicos, professoras, mães. Qualquer mulher que acredite que pode trazer meu filho de volta à vida. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Porque Miguel não está apenas mudo. Ele está perdido. E eu preciso de alguém que saiba o caminho de volta. As perguntas continuaram voando, mas Rafael já havia dito tudo o que precisava. Pegou Miguel no colo, o menino se deixou levar passivamente como sempre.
e saiu do hotel sob uma tempestade de flashes e gritos de repórteres. Naquela noite, a notícia estampou todos os jornais e sites do país. Milionário oferece fortuna em casamento para quem fizer filho mudo falar. Era a manchete que se repetia. As redes sociais explodiram com opiniões divididas. Uns chamavam Rafael de pai desesperado e corajoso. Outros o acusavam de explorar a própria tragédia familiar. Mas enquanto o Brasil inteiro debatia sua decisão, Rafael estava no quarto de Miguel, sentado na beirinha da cama, observando o filho dormir. O menino segurava firmemente o mesmo carrinho com que brincara durante a coletiva. Um presente de Letícia, poucos dias antes do acidente. "Perdoa o papai, meu filho", sussurrou Rafael, ajeitando o cobertor. "Eu sei que você não pediu para virar notícia, mas eu não sei mais o que fazer para te ajudar." Miguel dormia profundamente, os lábios entreabertos, respiração calma. Por um momento, Rafael quase conseguiu imaginar que ouviria a voz do filho chamando papai pela manhã, como fazia antes de tudo mudar. Quase conseguiu acreditar que o pesadelo dos últimos 2 anos chegaria ao fim. Mas o que ele não sabia é que, do outro lado da cidade, em um pequeno apartamento no Tatuapé, uma mulher de 32 anos assistia à reportagem na televisão e sentia o coração acelerar ao ver o rosto de Miguel. Isadora Mendes desligou o ferro de passar e se deixou cair no sofá gasto de seu pequeno apartamento no Tatuapé. Eram quase 11 da noite e ela acabara de terminar mais um dia exaustivo passando roupas para fora. Sua única fonte de renda desde que perdera o emprego como fonoaudióloga 6 meses atrás. A televisão estava ligada no Jornal da Record quando a reportagem sobre Rafael Santana começou a ser exibida. Inicialmente, Isadora nem prestou muita atenção. Mais um milionário excêntrico fazendo declarações polêmicas. Mas quando a câmera focalizou o rosto de Miguel, ela sentiu algo se mover dentro do peito. Havia algo na expressão do menino que ela reconheceu imediatamente. Não era apenas tristeza ou trauma comum. Era aquele olhar perdido, desconectado, de alguém que havia simplesmente desistido de tentar se comunicar. Ela conhecia bem esse olhar. O vira no espelho durante sua própria infância. "Meu Deus", murmurou, aumentando o volume da TV. "Esse menino não está apenas sofrendo, ele está desligado." Isadora havia se tornado fonoaudióloga justamente por causa de sua própria experiência com o silêncio. Dos 5 aos 8 anos, após presenciar um acidente traumático, ela também parara de falar completamente. Foram 3 longos anos de terapias fracassadas, até que uma profissional diferente, usando métodos não convencionais, conseguira tocá-la de uma forma que nenhum outro adulto havia conseguido. "Quem conseguir fazer meu filho Miguel voltar a falar, se casará comigo e receberá metade de tudo que possuo", repetiu a voz de Rafael na televisão. Isadora desligou a TV e ficou em silêncio por alguns minutos, processando o que acabara de ver. Conhecia aquele desespero de pai na voz do empresário. Era o mesmo tom que seus próprios pais usavam quando falavam com médicos sobre sua condição anos atrás. Levantou-se e foi até a cômoda onde guardava seus diplomas empoeirados. Fonoaudiologia pela PUC, especialização em distúrbios da comunicação infantil, cursos de aperfeiçoamento em trauma e desenvolvimento. Tudo isso agora servia apenas como lembrança de uma carreira que terminara abruptamente. O motivo de sua demissão ainda doía. Ela havia questionado publicamente os métodos da clínica onde trabalhava, métodos que considerava antiquados e traumáticos para crianças. Após apresentar um caso de sucesso usando abordagens mais humanizadas, semelhantes às que haviam funcionado com ela mesma, foi acusada de insubordinação e colocar em risco a credibilidade da instituição. "Métodos não científicos", dissera a diretora na reunião que selou seu destino profissional.
Não podemos permitir que uma funcionária questione protocolos estabelecidos. Mas Isadora sabia, por experiência própria, que às vezes o que funcionava não estava nos livros de medicina. Às vezes, a cura vinha de lugares inesperados, de conexões humanas genuínas que transcendiam técnicas padronizadas. Pegou o celular e pesquisou mais informações sobre Rafael Santana e seu filho. Encontrou dezenas de reportagens, fotos da família antes da tragédia. Miguel era uma criança visivelmente feliz nas imagens antigas, sorridente, expressivo, abraçado à mãe Letícia em parques, festas de aniversário, viagens em família. Depois do acidente, as poucas fotos disponíveis mostravam a transformação. O menino começou a se retrair, o sorriso desapareceu gradualmente, até que nas imagens mais recentes, ele parecia uma versão fantasmagórica de si mesmo. Ele não precisa de mais terapia tradicional, disse Isadora para si mesma, estudando atentamente o rosto de Miguel na tela do celular. Ele precisa de alguém que entenda que nem toda cura vem de um consultório. Passou a madrugada pesquisando sobre a família Santana. Rafael era um homem íntegro, pelo que pôde descobrir. Sua empresa de tecnologia médica tinha uma reputação sólida. Ele era envolvido em várias obras beneficentes e os funcionários que deram depoimentos online falavam dele como um chefe justo e respeitoso. Quando o sol nasceu, Isadora já havia tomado uma decisão. Não era sobre o dinheiro. Ela não tinha interesse na fortuna de Rafael. Também não era sobre casamento. Essa parte da promessa nem passava pela sua cabeça. Era sobre propósito. Era sobre usar tudo o que havia aprendido, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, para ajudar uma criança que claramente não estava sendo compreendida. Verificou os sites de emprego e encontrou o que procurava. Contrata-se faxineira para mansão nos Jardins. Experiência necessária, discrição absoluta. O anúncio não mencionava o nome Santana, mas o endereço coincidia com as informações que ela havia encontrado sobre a residência do empresário. Isadora sorriu pela primeira vez em meses. Às vezes, o caminho para ajudar alguém não era direto. Às vezes, você precisava entrar pela porta dos fundos. Mas o que Miguel e Rafael não sabiam é que estavam prestes a conhecer alguém que entendia profundamente o silêncio e que sabia exatamente como quebrar as barreiras que separam uma criança traumatizada do mundo ao seu redor. 3 semanas após a coletiva de Rafael, o Palácio dos Bandeirantes estava em polvorosa. O governador de São Paulo havia cedido o espaço para um evento beneficente em prol de crianças órfãs, e Rafael Santana era o principal patrocinador. Era sua última cartada pública, uma tentativa desesperada de criar um ambiente onde alguém, qualquer pessoa, pudesse finalmente conectar-se com Miguel. Isadora chegou cedo ao local, vestindo o uniforme discreto das funcionárias do buffet contratado. Nas 3 semanas anteriores, ela havia tentado se aproximar da família Santana de várias formas. Candidatara-se à vaga de faxineira, mas a posição já estava preenchida. Tentara contato direto com Rafael, mas a assessoria blindava completamente o empresário de curiosos e oportunistas. O evento beneficente era sua única chance real de estar no mesmo ambiente que Miguel. Você fica responsável pela limpeza do salão principal durante o evento, instruiu a coordenadora do buffet, uma mulher séria chamada Marta. Seja discreta, não interaja com os convidados, apenas mantenha tudo impecável. Isadora assentiu, escondendo a ansiedade que sentia. Havia estudado cada detalhe sobre Miguel nas últimas semanas. Seus hábitos, suas reações, os relatórios médicos que conseguira acessar através de contatos da área da saúde. Sabia que o menino costumava se isolar em cantos durante eventos sociais, que preferia brinquedos simples, como carrinhos, e que respondia melhor a aproximações suaves e não invasivas. Quando Rafael chegou com Miguel, Isadora os observou à distância.
O empresário estava claramente tenso, cumprimentando convidados com um sorriso forçado, enquanto mantinha uma mão protetora no ombro do filho. Miguel, como sempre, parecia alheio ao movimento ao redor. Usava um terno azul marinho idêntico ao do pai, mas seu olhar estava fixo no carrinho de brinquedo que carregava. Durante a primeira hora do evento, Isadora trabalhou normalmente, limpando mesas e recolhendo copos usados, mas sempre mantendo Miguel em seu campo de visão. Várias mulheres se aproximaram do menino durante esse período, algumas claramente interessadas na promessa de Rafael, outras movidas por genuína preocupação. Todas falharam. Miguel simplesmente as ignorava, como se fossem invisíveis. Foi quando o governador subiu ao palco para fazer seu discurso que Isadora percebeu sua oportunidade. Miguel havia se afastado do pai e estava sozinho num canto do salão, sentado numa poltrona infantil que alguém havia providenciado, brincando silenciosamente com seu carrinho. Isadora se aproximou devagar, fingindo limpar uma mesa próxima. Não o olhou diretamente. Havia aprendido que crianças traumatizadas se sentiam ameaçadas pelo contato visual direto. Em vez disso, começou a murmurar suavemente enquanto trabalhava, criando pequenos sons rítmicos com os objetos que manuseava. Miguel ergueu os olhos pela primeira vez. "Que carrinho bonito", disse Isadora, ainda sem olhá-lo diretamente, continuando a arrumar as cadeiras ao redor. "Parece um modelo especial." O menino não respondeu, mas parou de brincar. Estava observando-a. Isadora se abaixou para pegar um guardanapo que havia derrubado propositalmente, colocando-se na altura dos olhos de Miguel. "Sabe, quando eu era pequena também tinha um carrinho especial. Era azul, como o seu terno." Miguel inclinou ligeiramente a cabeça. Era o primeiro sinal real de interesse que demonstrava em semanas. "Mas sabe o que eu descobri?" continuou Isadora, sua voz mantendo o mesmo tom suave e não ameaçador. "Descobri que os carrinhos especiais guardam segredos, segredos que só algumas pessoas conseguem ouvir." Pela primeira vez em 2 anos, Miguel se inclinou na direção de um adulto desconhecido. "Quer saber um segredo sobre carrinhos?" sussurrou Isadora. Miguel hesitou por um momento que pareceu eterno. Então, devagar, muito devagar, ele se levantou da poltrona e se aproximou dela. Sem uma palavra, encostou o ouvido perto do rosto de Isadora, numa posição que permitiria que ela sussurrasse sem que outros ouvissem. O coração de Isadora disparou. Ela sabia que tinha apenas uma chance de dizer as palavras certas. "O segredo", sussurrou ela, "é que os carrinhos especiais podem levar mensagens para pessoas que amamos, mesmo quando elas estão muito longe." Miguel se afastou um pouco, olhando nos olhos dela pela primeira vez. Havia lágrimas se formando em seus olhos castanhos. E então, numa voz rouca de quem não falava há 2 anos, ele sussurrou no ouvido dela: "Ela não volta mais, né?" O salão inteiro pareceu parar. Rafael, que vinha caminhando na direção deles, congelou no meio do caminho. Outros convidados que haviam notado a interação ficaram em silêncio absoluto. Até o governador, no meio de seu discurso, pausou ao perceber que algo extraordinário estava acontecendo. Isadora segurou as mãos pequenas de Miguel e, com os olhos marejados, respondeu: "Não, Miguel, sua mamãe não volta, mas o amor que ela sente por você, esse nunca vai embora." E pela primeira vez em 2 anos, Miguel Santana chorou. Antes de continuarmos com essa história emocionante, queremos agradecer a todos vocês que estão acompanhando até aqui. Seus comentários e likes são fundamentais para continuarmos trazendo essas histórias que tocam o coração. Muito obrigado. Mas o que Rafael não sabia é que aquela mulher que havia conseguido o impossível guardava segredos que mudariam completamente sua percepção sobre cura, amor e segundas chances. O silêncio no Palácio dos Bandeirantes era ensurdecedor. Rafael ficou paralisado por alguns segundos,
tentando processar o que acabara de presenciar. Seu filho, que não pronunciava uma palavra há 2 longos anos, havia não apenas falado, mas chorado nos braços de uma completa desconhecida. Isadora continuava ajoelhada no chão, segurando as mãos de Miguel, que soluçava baixinho. Ela sussurrava palavras de conforto que Rafael não conseguia ouvir, mas que claramente estavam tendo um efeito profundo no menino. Miguel! Rafael se aproximou devagar, a voz trêmula. Filho, você falou. O menino ergueu o rosto molhado de lágrimas e olhou para o pai. Por um momento, pareceu que diria algo mais, mas em vez disso, se aconchegou no peito de Isadora, como se ela fosse um porto seguro em meio à tempestade emocional. Rafael sentiu uma mistura confusa de alívio, gratidão e ciúmes. Era sua primeira vitória real em 2 anos, mas estava acontecendo nos braços de outra pessoa. Os convidados começaram a se aproximar discretamente, sussurrando entre si. Alguns tiravam fotos discretas com os celulares, outros apenas observavam com expressões de incredulidade. O governador havia interrompido o discurso e descia do palco, claramente emocionado com o que testemunhara. Quem é você? Rafael perguntou a Isadora, que continuava consolando Miguel. Meu nome é Isadora. Ela respondeu, sem erguer os olhos do menino. Trabalho no buffet. Buffet? Rafael franziu a testa. Alguma coisa não fazia sentido. A forma como ela havia se aproximado de Miguel, as palavras que usara, a técnica, aquilo não era sorte. Era conhecimento especializado. Venha comigo, disse Rafael, sua voz assumindo um tom mais formal. Precisamos conversar. Isadora hesitou. Miguel ainda estava agarrado nela, relutante em se afastar. Ele precisa de um momento para processar o que aconteceu, disse ela suavemente. Ele é meu filho, Rafael replicou, uma pontada de autoridade na voz. Eu decido do que ele precisa. Pela primeira vez, Isadora o encarou diretamente. Seus olhos castanhos brilhavam com uma intensidade que o surpreendeu. Com todo respeito, Sr. Rafael, nos últimos 2 anos, o senhor tentou decidir do que ele precisava através de dezenas de profissionais. Talvez seja a hora de ouvir o que Miguel tem a dizer sobre o que ele precisa. A resposta pegou Rafael de surpresa. Funcionárias de buffet não falavam assim com milionários. Não tinham esse vocabulário, essa postura, essa confiança. Quem você realmente é? Perguntou ele novamente, desta vez com mais firmeza. Antes que Isadora pudesse responder, Miguel se afastou dela e olhou para o pai. Papai, disse com a voz ainda rouca. Ela entende. Foram apenas 2 palavras, mas soaram como música celestial para Rafael. Ele se ajoelhou ao lado do filho, os olhos marejados. Entende o quê, Miguel? Ela entende que a mamãe foi embora, respondeu o menino, limpando as lágrimas com as costas da mão. E que não é culpa minha. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Culpa sua? Miguel, por que você acharia que... Porque vocês brigaram por minha causa. Miguel interrompeu, as palavras saindo atropeladas depois de tanto tempo represadas. Mamãe saiu de casa brava por causa do meu comportamento na escola. Se eu tivesse sido um menino bom, ela não teria saído dirigindo nervosa. O mundo de Rafael desabou. Durante 2 anos, ele havia focado em trazer Miguel de volta à fala, mas nunca havia compreendido realmente o que o havia feito calar. Não era apenas luto, era culpa. Uma culpa terrível que Miguel havia carregado sozinho desde os 5 anos de idade. Meu Deus, Miguel! Rafael o puxou para um abraço desesperado. Não foi culpa sua, nunca foi culpa sua. Isadora observava a cena com lágrimas nos olhos, mas quando Rafael a olhou por cima da cabeça do filho, ela viu desconfiança misturada com gratidão em seus olhos. Precisamos conversar, disse ele novamente. Agora. Isadora assentiu. Sabia que esse momento chegaria. Miguel, disse ela suavemente, você poderia ficar com seu papai por alguns minutos enquanto conversamos? O menino hesitou.
mas acabou concordando. Rafael ligou para Helena, sua secretária particular, e pediu para ela vir até o palácio ficar com Miguel enquanto ele conversava com Isadora. Eles se dirigiram para um dos salões menores do palácio, longe dos olhares curiosos dos convidados. Rafael fechou a porta e se virou para Isadora, que mantinha uma postura calma, apesar da tensão evidente. "Vou perguntar uma última vez", disse Rafael cruzando os braços. "Quem você é? E não me diga que é apenas uma funcionária de buffet. Eu conheço técnicas terapêuticas quando vejo. Conheço abordagem profissional quando presencio. O que você fez com Miguel não foi sorte." Isadora suspirou profundamente. "Meu nome é Isadora Mendes. Sou fonoaudióloga especializada em distúrbios da comunicação infantil. Trabalhei na área por 8 anos, antes de ser demitida 6 meses atrás. Demitida por quê? Por questionar métodos que considerava inadequados para crianças traumatizadas. Por usar abordagens que não estavam nos protocolos padrão das clínicas." Rafael processou a informação, sua expressão endurecendo. "Então, você mentiu. Se infiltrou no evento para chegar até Miguel." "Sim", admitiu Isadora sem hesitar. "Mentir sobre minha identidade foi a única forma de me aproximar dele. Sua assessoria não permitiria que uma fonoaudióloga problemática chegasse perto do seu filho." "E por que deveria confiar em você agora?" perguntou Rafael, sua voz fria. "Como sei que não está aqui apenas pelo dinheiro como todas as outras?" Isadora o encarou nos olhos. "Por que, senhor Rafael? Se eu estivesse aqui pelo dinheiro, não teria usado meu verdadeiro nome." "E por que?" Ela fez uma pausa. "Eu também parei de falar quando era criança. Por 3 anos. Eu sei exatamente pelo que Miguel está passando. Mas o que ela não contou foi que havia reconhecido muito mais do que trauma no comportamento de Miguel. Havia reconhecido sinais específicos que a faziam suspeitar de que o acidente de Letícia guardava detalhes que nem o próprio Rafael conhecia. O silêncio no pequeno salão se estendia como uma corda esticada, prestes a se romper. Rafael observava Isadora com uma expressão que misturava desconfiança, admiração e algo que ele ainda não conseguia identificar. A revelação de que ela também havia passado pelo mutismo havia criado uma conexão inesperada entre eles. 3 anos sem falar, repetiu Rafael, sua voz mais suave agora. Como você superou? Isadora se aproximou da janela que dava vista para os jardins do palácio. Aos 5 anos, presenciei o atropelamento da minha avó bem na minha frente. Ela estava me levando para a escola quando um motorista bêbado... Bem, você pode imaginar o resto. Rafael sentiu o peito apertar. E o que te fez voltar a falar? Uma psicóloga diferente. Ela não tentava me forçar a falar, não usava técnicas invasivas. Em vez disso, ela brincava comigo, criava situações onde eu me sentia segura para me expressar no meu próprio ritmo. Isadora se virou para encará-lo. Exatamente o oposto do que a maioria dos profissionais faz hoje em dia. E foi por isso que você foi demitida. Questionei um protocolo que submetia uma criança de 6 anos a sessões de 2 horas diárias de exercícios repetitivos e estressantes. A menina estava claramente sofrendo, regredindo em vez de progredir. A voz de Isadora carregava uma amargura evidente. Quando apresentei resultados positivos usando métodos mais humanizados, fui acusada de insubordinação. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que fazia quando estava processando informações complexas. E agora, o que você quer exatamente? Quero ajudar Miguel, respondeu ela sem hesitar. Não pelo dinheiro, não pelo casamento, mas porque reconheço nele algo que nenhum dos profissionais que você contratou conseguiu ver. O que exatamente você viu? Isadora hesitou. Havia algo mais, algo que ela não tinha certeza se deveria compartilhar ainda. Miguel não parou de falar apenas por luto, Rafael. Ele parou por culpa e trauma específico.
Mas há camadas mais profundas que precisam ser exploradas com cuidado. Que camadas? A forma como ele reagiu quando mencionei que sua mãe não voltaria mais. Não foi apenas aceitação, foi alívio misturado com culpa. Como se ele estivesse guardando um segredo que nem ele mesmo consegue processar completamente. Rafael franziu a testa. Que tipo de segredo? Crianças dessa idade frequentemente distorcem a realidade para se proteger de traumas muito intensos. É possível que Miguel tenha visto ou ouvido algo no dia do acidente que sua mente infantil não consegue processar adequadamente. A sugestão atingiu Rafael como um raio. Ele nunca havia considerado essa possibilidade. Miguel estava na escola quando Letícia saiu de casa naquele dia fatídico. Ou pelo menos era isso que Rafael sempre acreditara. Você está sugerindo que Miguel sabe de algo sobre o acidente que eu não sei? Estou sugerindo que talvez você devesse perguntar a ele, disse Isadora gentilmente, mas da forma correta, no momento certo, quando ele se sentir seguro o suficiente para compartilhar. Rafael começou a andar em círculos pelo pequeno salão, o cérebro trabalhando em alta velocidade. Tudo o que ele pensava saber sobre aquele dia terrível de 2 anos atrás começava a ser questionado. Mesmo que você esteja certa, disse ele parando na frente de Isadora, por que eu deveria confiar em você? Você mentiu para chegar até aqui. Como posso ter certeza de que suas intenções são realmente puras? Isadora o encarou diretamente. Porque em 2 horas consegui fazer seu filho falar mais do que todos os profissionais renomados que você contratou em 2 anos. Por que não pedi nada em troca? E por quê? Ela fez uma pausa. Quando Miguel me abraçou hoje, ele não estava se agarrando em mim por desespero. Ele estava se sentindo seguro pela primeira vez desde que perdeu a mãe. Rafael sabia que ela estava certa. Havia visto algo na interação entre Isadora e Miguel que nunca havia presenciado antes. Uma conexão genuína, baseada na compreensão mútua de dor e superação. O que você propõe? Me dê uma chance, disse Isadora. Não como candidata ao seu casamento ou sua fortuna, mas como uma profissional que entende Miguel de uma forma única. Deixe-me trabalhar com ele, mas sem a pressão de protocolos rígidos ou expectativas irreais. E se não funcionar? Então você não terá perdido nada além de um pouco de tempo. Mas se funcionar... Isadora sorriu levemente. Você pode recuperar seu filho completamente. Rafael ficou em silêncio por longos minutos, pesando suas opções. A abordagem tradicional havia falhado miseravelmente. Talvez fosse hora de tentar algo diferente. Você pode trabalhar com Miguel, disse finalmente, mas sob algumas condições. Primeiro, transparência total. Nada de mentiras ou meias-verdades. Segundo, você reporta tudo a mim diariamente. Terceiro, ao primeiro sinal de que Miguel está sendo prejudicado de alguma forma, você para imediatamente. Aceito todas as condições, respondeu Isadora. Há mais uma coisa, acrescentou Rafael, sua voz assumindo um tom mais pessoal. Preciso saber se posso confiar em você não apenas como profissional, mas como pessoa. Miguel já perdeu uma mãe. Ele não pode se apegar a alguém que vai desaparecer da vida dele. Isadora sentiu o peso da responsabilidade em suas palavras. Eu não vou abandonar Miguel, prometeu. Nem você. Mas o que Rafael não sabia é que ao aceitar a proposta de Isadora, ele estava abrindo a porta para descobertas que mudariam não apenas a vida de Miguel, mas toda a sua compreensão sobre o dia em que perdeu a esposa. 1 semana depois do evento no Palácio dos Bandeirantes, a mansão do Santana, nos Jardins, havia se tornado um verdadeiro campo de batalha mediático. A notícia de que Miguel havia falado pela primeira vez em 2 anos se espalhara como fogo em palha seca. E agora, a propriedade estava cercada por jornalistas, curiosos e dezenas de mulheres que se diziam a escolhida para cumprir a promessa de Rafael. Isadora chegava todos os dias, às 8 da manhã,
para suas sessões com Miguel, mas precisava enfrentar uma multidão hostil na porta. Mulheres de todas as idades gritavam acusações, chamando-a de oportunista e falsa, enquanto repórteres tentavam arrancar dela declarações sobre seus métodos revolucionários. Isadora! Isadora! Gritava uma repórter da Record enquanto ela tentava entrar pela portaria. É verdade que você usou técnicas não convencionais? Como se sente sabendo que pode se tornar a nova esposa de um dos homens mais ricos do Brasil? Isadora ignorava as perguntas, mas por dentro sentiu o estômago embrulhar. A situação estava fugindo completamente do controle e Miguel estava começando a sentir a pressão. Dentro da mansão, a atmosfera não era muito melhor. Fernanda Santana, irmã de Rafael, havia chegado de Brasília com o marido advogado, Eduardo, e ambos faziam questão de deixar clara sua desaprovação com a situação. Você perdeu completamente o juízo, Rafael, dizia Fernanda enquanto tomavam café da manhã. Uma fonoaudióloga demitida, que se passou por faxineira, e você vai cumprir aquela promessa ridícula? Miguel falou, Fernanda, respondeu Rafael, tentando manter a calma. Pela primeira vez em 2 anos, meu filho falou, e está falando mais a cada dia. Por acaso, poderia ter sido qualquer pessoa, interveio Eduardo. E agora, você está sendo processado por 3 mulheres diferentes que alegam ter direito à promessa. A situação jurídica está um caos. Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos, um gesto que se tornara mais frequente nas últimas semanas. Miguel gosta dela, confia nela, isso é tudo que importa. Miguel tem 7 anos, explodiu Fernanda. Ele não pode decidir com quem o pai se casa. E essa mulher, há algo estranho nela, Rafael, algo que não me inspira confiança. Nesse momento, Isadora entrou na sala acompanhada de Miguel, que segurava sua mão e tagarelava alegremente sobre um desenho que havia feito. A transformação no menino era notável. Seus olhos brilhavam novamente, ele sorria com frequência e suas palavras fluíam naturalmente. Papai, olha o que eu desenhei, exclamou Miguel, correndo para mostrar um papel repleto de cores, onde se via claramente uma família de 3 pessoas. É nós 3 no parque. Fernanda e Eduardo trocaram olhares carregados de significado. A intimidade entre Isadora e Miguel era evidente, e o desenho, incluindo os 3 como uma família, era ainda mais revelador. Miguel, querido, disse Fernanda com um sorriso forçado, você não acha que está se apegando muito rapidamente à tia Isadora? Miguel franziu a testa. Ela não vai embora como a mamãe, né, papai? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isadora se ajoelhou na altura de Miguel, segurando suas mãos pequenas. Miguel, você sabe que sua mamãe não escolheu ir embora, não é? Às vezes coisas ruins acontecem e as pessoas que amamos não podem mais ficar conosco. Mas isso não significa que elas nos abandonaram. Eu sei, respondeu Miguel, sua voz ficando mais baixa. Mas eu tenho medo que você também vá embora se eu contar... Contar o quê, meu amor? Perguntou Isadora suavemente. Miguel olhou ao redor da sala, vendo todos os adultos o observando intensamente. Sua respiração começou a acelerar. Sinais de ansiedade que Isadora reconheceu imediatamente. Não aqui, ela disse rapidamente. Vamos para seu quarto, onde podemos conversar só nós 2. Mas antes que pudessem sair da sala, o interfone tocou. Era Helena, a secretária, com voz tensa. Senhor Rafael, tem uma equipe da Globo na porta dizendo que receberam uma denúncia anônima sobre métodos irregulares sendo usados com Miguel. Eles querem uma entrevista exclusiva. Rafael fechou os olhos, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Diga que não vou dar entrevista. Senhor, continuou Helena, eles disseram que se não houver esclarecimentos, vão ao ar com a denúncia mesmo assim. Algo sobre criança sendo exposta à experimentação psicológica não autorizada. Fernanda se levantou da mesa com um sorriso que não conseguia disfarçar completamente.
Que coincidência! Justo agora que estávamos discutindo os riscos de métodos não convencionais. Isadora sentiu o sangue gelar. Olhou para Fernanda e depois para Eduardo, e a verdade a atingiu como um tapa na cara. Foi vocês, disse ela, sua voz baixa, mas firme. Vocês fizeram a denúncia. Não temos ideia do que você está falando, respondeu Eduardo friamente. Mas se métodos questionáveis estão sendo usados com uma criança, é dever de qualquer cidadão responsável reportar às autoridades competentes. Miguel, que havia ficado cada vez mais agitado com a tensão no ambiente, de repente gritou: Parem! Parem de brigar! Eu não quero que a Isa vá embora como a mamãe foi! E então, com lágrimas descendo pelo rosto, ele revelou algo que ninguém esperava. A mamãe não saiu de casa brava comigo. Ela saiu de casa porque ouviu o papai no telefone falando com outra mulher. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rafael ficou pálido. Fernanda e Eduardo se entreolharam desconfortavelmente e Isadora sentiu como se todas as peças de um quebra-cabeça complexo estivessem finalmente se encaixando. Mas o que Miguel estava prestes a revelar sobre aquele dia fatídico mudaria para sempre tudo o que Rafael achava que sabia sobre a morte de sua esposa. A revelação de Miguel ecoou pela sala como uma bomba que explode em câmara lenta. Rafael sentiu as pernas bambas e precisou se apoiar na mesa do café da manhã. Fernanda e Eduardo ficaram visivelmente desconfortáveis, evitando o olhar do cunhado, enquanto Isadora rapidamente se ajoelhou ao lado de Miguel, que chorava copiosamente. Miguel, disse Rafael com a voz trêmula, o que você quer dizer com papai falando com outra mulher? O menino fungou e limpou o nariz na manga da camisa. Você estava no escritório falando baixinho no telefone. A mamãe foi lá procurar você e ouviu. Depois ela ficou muito triste e saiu de casa. Rafael sentiu o mundo girar ao seu redor. Lembrava-se vagamente de uma ligação de trabalho naquela manhã, mas não conseguia recordar os detalhes. Miguel, você tem certeza de que foi isso que aconteceu? Tenho, respondeu o menino, agora mais calmo nos braços de Isadora. A mamãe estava chorando quando saiu. Ela me beijou e disse que precisava resolver uma coisa importante, mas que voltaria logo para o jantar. Fernanda pigarreou desconfortavelmente. Rafael, criança às vezes confunde as coisas. Você não deveria... Cala a boca, Fernanda, explodiu Rafael, sua voz ecoando pela mansão inteira. Meu filho ficou 2 anos carregando essa culpa sozinho, enquanto eu achava que ele se sentia responsável por uma briga sobre comportamento escolar. Eduardo se levantou, tentando contornar a situação. Rafael, você está alterado. Talvez devêssemos... Vocês fizeram a denúncia para a imprensa. Rafael os confrontou, sua voz fria como gelo. Tentaram sabotar o trabalho da Isadora porque tem medo que eu realmente me case com ela e vocês percam a influência sobre meu dinheiro. Isso é ridículo, disse Fernanda, mas sua voz não soava convincente. Isadora, que havia permanecido em silêncio, consolando Miguel, finalmente se pronunciou. Rafael, precisamos conversar sobre o que Miguel acabou de revelar. Mas não aqui, não agora. Ela olhou significativamente para Fernanda e Eduardo. Algumas conversas precisam de privacidade total. Rafael entendeu a mensagem. Fernanda, Eduardo, quero vocês fora da minha casa, agora. Rafael, nós somos sua família, protestou Fernanda. Família não sabota a cura do próprio sobrinho por interesse financeiro, retrucou Rafael. Saiam. E se eu descobrir que vocês tiveram qualquer envolvimento com essas denúncias anônimas, corto todo e qualquer vínculo financeiro que temos. Após a saída tumultuada dos cunhados, a mansão finalmente ficou em silêncio. Miguel havia parado de chorar e observava o pai com olhos grandes e preocupados. Papai, eu fiz algo errado ao contar? Perguntou o menino. Rafael se ajoelhou na frente do filho, segurando suas mãos pequenas. Não, Miguel, você fez tudo certo. Na verdade, você me ajudou a entender algo muito importante. Ele respirou fundo.
Você se lembra de mais alguma coisa sobre aquele dia? Miguel olhou para Isadora, como se pedisse permissão para continuar. Ela assentiu encorajadoramente. A mamãe voltou depois do almoço, disse Miguel devagar. Ela estava diferente, não mais triste, mas determinada. Ela pegou algumas roupas, colocou numa mala pequena e me disse que ia viajar por alguns dias para pensar. Rafael sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ela fez as malas? Sim, e disse que quando voltasse, vocês iam ter uma conversa muito séria. Miguel pausou, suas próximas palavras saindo em um sussurro. Eu acho que ela descobriu sobre a mulher do telefone. Isadora e Rafael se entreolharam. A narrativa que Rafael havia construído sobre aquele dia, de que Letícia havia saído impulsivamente após uma discussão sobre Miguel, estava completamente errada. Letícia não havia saído de casa em um acesso de raiva. Ela havia saído com um plano. Miguel, disse Isadora suavemente, você sabe quem era a mulher no telefone? O menino balançou a cabeça. Não, mas o papai falava o nome dela. Era... Ele franziu a testa, concentrando-se. Era Patrícia ou Priscila? Algo com P. Rafael sentiu o sangue gelar. Patrícia Mendonça, sua sócia na empresa, uma mulher casada com quem ele havia tido algumas conversas íntimas demais nos meses anteriores ao acidente. Nunca havia acontecido nada físico entre eles, mas Rafael sabia que estava caminhando para uma linha perigosa. Patrícia, ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Você se lembra agora? Perguntou Isadora. Rafael assentiu, o peso da culpa e da compreensão finalmente o atingindo em cheio. Patrícia Mendonça, minha sócia, nós havíamos nos aproximado demais. Conversas longas, jantares de trabalho que se estendiam, confissões pessoais. Nunca houve traição física, mas Letícia percebeu que havia uma conexão emocional, completou Isadora, e saiu de casa para decidir o que fazer com essa descoberta. Rafael continuou, a voz carregada de remorso. Se eu não tivesse... Rafael! Isadora o interrompeu, colocando a mão em seu ombro. Você não causou o acidente. As escolhas que você fez antes podem ter magoado Letícia, mas você não colocou ela naquele carro na hora errada, no lugar errado. Miguel, que havia acompanhado a conversa com atenção incomum para uma criança de 7 anos, de repente se aproximou do pai e o abraçou forte. Papai, a mamãe te amava. Mesmo brava, ela te amava. Ela disse que ia arrumar tudo. E naquele momento, pela primeira vez em 2 anos, Rafael chorou de verdade pela perda da esposa, mas também pela compreensão de que o amor entre eles poderia ter sido mais forte que qualquer crise. Mas o que nenhum deles sabia é que Patrícia Mendonça havia lido as notícias sobre Miguel falar novamente e estava a caminho da mansão do Santana com informações que mudariam completamente a perspectiva sobre os últimos momentos de Letícia. 2 horas depois da revelação de Miguel, a campainha da mansão tocou insistentemente. Helena apareceu na porta da sala com uma expressão preocupada. Senhor Rafael, tem uma senhora aqui dizendo que precisa falar urgentemente com o senhor. Diz que é Patrícia Mendonça. Rafael sentiu o estômago revirar. Patrícia era a última pessoa que esperava ver, especialmente depois de tudo que havia sido revelado. Isadora percebeu sua tensão imediatamente. Quer que eu leve Miguel para o quarto? Ofereceu ela. Não, disse Rafael, surpreendendo a si mesmo. Miguel já carregou segredos demais. Se ela tem algo a dizer sobre aquele dia, ele tem o direito de ouvir. Patrícia entrou na sala alguns minutos depois, visivelmente nervosa. Era uma mulher elegante, de 42 anos, cabelos loiros perfeitamente arrumados, vestida com um tailleur cinza impecável. Seus olhos, porém, estavam vermelhos como se tivesse chorado. Rafael, ela começou, evitando olhar para Isadora e Miguel. Eu vi as notícias sobre Miguel, sobre ele estar falando novamente, e eu
Eu preciso te contar algo que deveria ter contado há 2 anos. Fale, disse Rafael secamente. Patrícia respirou fundo, suas mãos tremendo ligeiramente. Letícia me procurou no dia do acidente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Ela foi ao meu escritório por volta das 3 da tarde. Disse que sabia sobre nossas conversas, sobre a proximidade entre nós. Patrícia engoliu em seco. Ela estava calma, Rafael. Muito calma. Mais do que eu esperava. Isadora instintivamente puxou Miguel para mais perto, sentindo que informações pesadas estavam por vir. O que ela disse exatamente? Perguntou Rafael, sua voz mal passando de um sussurro. Ela disse que não era boba, que havia percebido as mudanças em você nos últimos meses. Os telefonemas longos, as chegadas tardias em casa, a distração. Patrícia pausou, limpando uma lágrima que escorreu. Mas ela também disse algo que me marcou profundamente. O quê? Ela disse. Patrícia, eu conheço meu marido. Sei que ele não é do tipo que trai fisicamente, mas traição emocional dói tanto quanto, às vezes mais. E então ela fez uma proposta. Rafael se levantou da poltrona, incapaz de ficar parado. Que proposta? Ela disse que ia dar a você uma escolha. Ou você cortava completamente o contato comigo, profissional e pessoal, e se comprometia a reconstruir o casamento de vocês, ou ela pediria o divórcio. Patrícia respirou fundo antes de continuar, mas ela não queria que fosse uma decisão impulsiva. Ela disse que ia passar alguns dias na casa dos pais dela em Campos do Jordão para que você tivesse tempo de pensar. Isadora sentiu Miguel se enrijecer ao seu lado. O menino estava processando informações complexas demais para sua idade, mas claramente entendendo que havia muito mais na história da morte de sua mãe. E o que você respondeu? Perguntou Rafael. Eu disse que ela estava certa, que nossa proximidade havia ultrapassado os limites profissionais e que eu me afastaria completamente. Patrícia olhou diretamente nos olhos de Rafael pela primeira vez. Eu disse que não queria destruir uma família, especialmente com uma criança envolvida. Então por que Letícia estava na estrada naquele horário? Questionou Isadora, conectando as peças do quebra-cabeça. Patrícia engoliu em seco novamente. Porque ela me pediu para ligar para você, para contar sobre nossa conversa e dizer que ela estaria de volta no domingo à noite, pronta para ouvir sua decisão. Rafael sentou-se pesadamente, o peso da revelação o esmagando. Você ligou? Liguei. Por volta das 4:30 da tarde. Mas você estava numa reunião e não pode atender. Deixei recado com sua secretária. Patrícia pausou. Letícia disse que passaria numa loja de antiguidades em Campos do Jordão que vocês gostavam, para comprar algo especial. Um presente para simbolizar um novo começo, independente da sua decisão. Miguel, que havia permanecido quieto durante toda a conversa, de repente se pronunciou. A mamãe ligou para mim antes de voltar para casa. Todos se viraram para olhar para ele. Ela disse que havia comprado uma surpresa para o papai e que estava ansiosa para chegar em casa para mostrar. A voz de Miguel era baixa, mas clara. Ela disse que me amava muito e que não importasse o que acontecesse, nós 3 sempre seríamos uma família. Patrícia começou a chorar abertamente. O acidente aconteceu a apenas 10 quilômetros de Campos do Jordão. Ela estava voltando para casa, Rafael. Estava voltando com um presente e uma proposta de recomeço. Rafael fechou os olhos, a dor da descoberta sendo quase insuportável. Durante 2 anos, ele havia carregado a culpa de achar que Letícia morrera furiosa com ele. Agora descobria que ela morrera esperançosa, disposta a lutar pelo casamento deles. Tem mais uma coisa, disse Patrícia, hesitando. Fale logo, pediu Rafael. A polícia encontrou uma pequena caixa de veludo no carro. Um anel de renovação de votos, que ela havia comprado para você. Patrícia respirou fundo. Estava inscrito com Para Novos Começos, Elis. O silêncio que se seguiu
foi quebrado apenas pelos soluços de Rafael. Isadora se aproximou dele, colocando uma mão consoladora em seu ombro, enquanto Miguel se aconchegava no colo do pai. Ela te perdoou antes mesmo de você pedir perdão, sussurrou Isadora. Ela te amava o suficiente para lutar pelo casamento de vocês. Mas o que Patrícia não havia contado ainda era que no dia seguinte ao acidente, ela havia recebido uma ligação de Letícia, uma ligação que foi gravada em sua secretária eletrônica e que mudaria completamente o significado das últimas palavras que Letícia havia deixado para Rafael. Patrícia permaneceu em silêncio por alguns minutos, observando Rafael processar tudo o que havia acabado de descobrir sobre os últimos momentos da esposa. Miguel estava quieto no colo do pai, instintivamente oferecendo o conforto que uma criança oferece quando sente a dor de um adulto amado. Rafael, disse Patrícia finalmente, sua voz trêmula, tem mais uma coisa. Algo que guardei durante estes 2 anos porque não sabia se seria cruel demais te contar. Isadora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo no tom de Patrícia que indicava que a revelação mais impactante ainda estava por vir. O que mais? Perguntou Rafael, sua voz rouca de tanto chorar. Patrícia tirou o celular da bolsa com mãos trêmulas. Letícia ligou para o meu escritório na manhã seguinte ao acidente. Eu estava no hospital visitando minha mãe. Então, a ligação caiu na secretária eletrônica. Ela pausou, respirando fundo. Ela deixou uma mensagem. O silêncio na sala era absoluto. Até Miguel parara de se mexer. Uma mensagem? Repetiu Rafael, não conseguindo acreditar. Mas isso é impossível. O acidente foi às 6 da tarde. Foi por isso que guardei isso durante tanto tempo. Não fazia sentido. Patrícia mexeu no celular, procurando o arquivo. Mas, recentemente, quando vi as notícias sobre Miguel, decidi investigar. Descobri que o timestamp do meu sistema de secretária eletrônica estava configurado errado. A ligação foi feita às 5h40 da tarde do dia do acidente, não na manhã seguinte. Isadora sentiu o coração acelerar. Você quer dizer que... Letícia ligou 20 minutos antes do acidente, confirmou Patrícia, encontrando finalmente o arquivo no celular. Ela estava no carro voltando para casa. Rafael se levantou abruptamente, quase derrubando Miguel. Deixe-me ouvir, Rafael. Talvez seja melhor. Deixe-me ouvir a voz da minha esposa! Ele gritou, sua emoção finalmente explodindo depois de 2 horas de revelações devastadoras. Patrícia hesitou mais um momento. Depois, colocou o celular no viva voz e reproduziu o arquivo. O som que preencheu a sala foi como um fantasma voltando à vida. A voz suave e musical de Letícia Santana ecoando pelas paredes da mansão que um dia havia sido seu lar. Patrícia, é a Letícia. Sei que você deve estar surpresa de eu estar ligando, mas eu queria te agradecer por nossa conversa hoje. Você foi honesta comigo e isso significou muito. Havia uma pausa, o som de um indicador de direção. Estou voltando para casa agora e estou nervosa, mas também esperançosa. Comprei algo especial para o Rafael, um símbolo de que acredito que nossa família pode superar isso. Todos na sala estavam hipnotizados pela voz gravada. Miguel havia se aconchegado mais no peito do pai, reconhecendo instantaneamente a voz da mãe. A gravação continuou. Patrícia, eu quero que você saiba que não guardo rancor. Vocês não traíram fisicamente nosso casamento, mas a proximidade emocional. Bem, isso também dói. Porém, eu escolho lutar pelo que construímos. Escolho acreditar que o Rafael que me pediu em casamento há 8 anos ainda está lá, apenas um pouco perdido. Rafael estava chorando copiosamente agora, segurando Miguel como se fosse uma tábua de salvação. Estou quase chegando em casa, continuou a voz de Letícia. Vou preparar o jantar favorito dele, abrir uma garrafa daquele vinho que guardamos para ocasiões especiais e vamos ter a conversa que deveria ter acontecido há meses. Não uma discussão, mas uma conversa de amor sobre recomeços e
A gravação foi interrompida abruptamente pelo som de freios, um grito e depois silêncio. O arquivo terminara. A sala ficou em silêncio absoluto por longos minutos. Patrícia estava chorando silenciosamente. Rafael segurava Miguel como se sua vida dependesse disso. E Isadora sentia como se tivesse acabado de presenciar os últimos momentos conscientes de alguém que havia morrido 2 anos atrás. Ela estava feliz, sussurrou Miguel, quebrando o silêncio. Mamãe estava feliz voltando para casa. Rafael beijou a testa do filho. Sim, Miguel, ela estava feliz. Ela nos amava e estava voltando para casa feliz. E ela não morreu por nossa culpa, acrescentou Miguel, sua sabedoria infantil indo direto ao coração da questão. Não, meu filho, ela morreu por um acidente terrível, mas ela morreu nos amando. Isadora se aproximou dos dois, incapaz de conter suas próprias lágrimas. Rafael, posso dizer algo? Ele a olhou, os olhos vermelhos, mas mais claros do que haviam estado em muito tempo. Letícia não teria querido que vocês carregassem culpa durante estes 2 anos. Ela teria querido que vocês seguissem em frente, que vivessem, que fossem felizes. Isadora pausou. E eu acho que ela teria aprovado alguém que trouxesse Miguel de volta à vida. Rafael a encarou por um longo momento. Nos olhos de Isadora, ele via compaixão, força, amor genuíno por seu filho e algo mais. Algo que ele não sentia há muito tempo. Isadora, ele disse suavemente, eu não me apaixonei por você por causa da promessa que fiz. Eu me apaixonei por você, apesar dela. Patrícia, percebendo que sua presença não era mais necessária, se levantou discretamente. Eu vou indo. Rafael, espero que vocês sejam muito felizes. Depois que ela saiu, Rafael, Isadora e Miguel ficaram sozinhos na sala, unidos por uma jornada de dor, descoberta e cura que havia mudado todos eles para sempre. Mas o que nenhum deles esperava era que a notícia de que Rafael havia encontrado o amor verdadeiro geraria uma última tentativa desesperada de alguém disposto a destruir tudo para impedir a felicidade da nova família que estava se formando. 3 meses haviam se passado desde o dia em que Patrícia trouxera a gravação de Letícia. A mansão do Santana, nos Jardins, havia se transformado completamente. Onde antes reinava o silêncio pesado do luto, agora ecoavam as risadas de Miguel, que conversava animadamente sobre tudo e qualquer coisa, recuperando anos de palavras represadas. Isadora havia se mudado para um quarto na mansão, inicialmente para facilitar o trabalho terapêutico com Miguel, mas aos poucos sua presença se tornara natural, necessária, familiar. Ela trouxera vida não apenas para Miguel, mas para toda a casa. Naquela manhã de sábado, Rafael acordou com o som de música vindo da cozinha. Desceu e encontrou Isadora ensinando Miguel a fazer panquecas, os dois cobertos de farinha e rindo de alguma piada particular. Papai! Gritou Miguel ao vê-lo. A Isa está me ensinando a fazer café da manhã para você. É uma surpresa. A surpresa meio que foi por água abaixo agora, riu Isadora, dando um beijinho na testa do menino. Mas acho que o papai vai gostar mesmo assim. Rafael se aproximou, abraçando os dois de uma vez. Nos últimos meses, momentos como esse haviam se tornado rotina, mas ele nunca se cansava da sensação de completude que sentia. Rafael, disse Isadora suavemente, precisamos conversar sobre uma coisa. Ele a olhou com curiosidade. Claro. É sobre a promessa que você fez, sobre o casamento. Rafael sentiu o estômago dar uma volta. Nos últimos meses, eles haviam evitado falar sobre o aspecto público de sua promessa. A imprensa havia se acalmado, as interesseiras haviam desistido quando ficou claro que Rafael só tinha olhos para Isadora. Mas a promessa ainda pairava no ar como uma questão não resolvida. Isadora, Deixe-me terminar. Ela o interrompeu gentilmente. Quando você fez aquela promessa, estava oferecendo o casamento como recompensa por trazer Miguel de volta.
Mas o que aconteceu entre nós foi muito além disso. Miguel, percebendo que a conversa estava ficando séria, parou de mexer na massa das panquecas e prestou atenção. Você está certo, disse Rafael. O que sinto por você não tem nada a ver com aquela promessa desesperada que fiz. Então, Isadora sorriu. Você gostaria de me pedir em casamento pela razão certa? Rafael ficou em silêncio por um momento. Depois começou a rir. Você está me dando uma deixa? Estou dizendo que me apaixonei por um homem que foi capaz de mover montanhas pelo filho, que aprendeu a ouvir quando estava surdo pela dor, que escolheu a cura em vez da culpa. Ela parou de mexer a massa e o encarou diretamente. Estou dizendo que quero construir uma família com vocês dois, não por causa de uma promessa pública, mas porque não consigo mais imaginar minha vida sem vocês. Miguel, que havia acompanhado tudo com atenção incomum para uma criança de 7 anos, de repente bateu palmas. Isso significa que a Isa vai ser minha nova mamãe? Rafael se ajoelhou na altura de Miguel. O que você acha disso, campeão? Eu acho que a mamãe Letícia mandou a Isa para cuidar de nós, respondeu Miguel com a simplicidade profunda das crianças. E eu acho que ela ficaria feliz. Rafael sentiu os olhos marejarem mais uma vez, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Então, disse ele se virando para Isadora, Isadora Mendes quer se casar comigo? Não para cumprir uma promessa, não pela fortuna, mas porque você devolveu vida para esta casa e amor para nossos corações? Aceito, respondeu ela, se jogando em seus braços. Miguel gritou de alegria e pulou junto no abraço familiar, derrubando a tigela de massa das panquecas no processo, o que só fez todos rirem mais alto. 6 meses depois, na mesma igreja onde Rafael e Letícia haviam se casado 8 anos antes, com a bênção da família de Letícia, que havia abraçado Isadora como a mulher que trouxera cura e alegria de volta para Rafael e Miguel, uma cerimônia simples, mas emocionante uniu oficialmente a nova família. Miguel foi o padrinho mais novo da história, carregando as alianças em uma almofadinha que ele próprio havia bordado com a ajuda de Isadora. Durante a cerimônia, ele sussurrou para os noivos: agora somos 3 de novo. Isadora abriu seu próprio consultório especializado em crianças com traumas emocionais, usando os métodos humanizados que havia desenvolvido. Sua clínica se tornou referência em São Paulo, e ela jamais cobrava de famílias que não podiam pagar, uma política que Rafael apoiava integralmente. Rafael aprendeu a ser presente de uma forma que nunca havia sido antes. Miguel cresceu falante, curioso, cheio de vida, carregando as melhores memórias da mãe biológica e criando novas memórias com a mãe que a vida lhe dera. E toda noite, antes de dormir, os 3 se reuniam no quarto de Miguel para uma tradição que Isadora havia criado. Cada um contava uma coisa boa que havia acontecido no dia e uma coisa pela qual eram gratos. Sou grato por ter uma família que me ama, dizia Miguel sempre. Sou grato por ter encontrado meu propósito, dizia Isadora. Sou grato por ter aprendido que às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas dos maiores desesperos, dizia Rafael. E assim, uma promessa desesperada feita em um momento de dor se transformou na fundação de uma família construída sobre amor verdadeiro, cura genuína e a compreensão de que, às vezes, as pessoas certas entram em nossas vidas exatamente quando mais precisamos delas, mesmo que seja através da porta dos fundos. E vocês, o que acharam dessa transformação? Acreditam que o amor verdadeiro pode mesmo curar as feridas mais profundas da alma? Já viveram momentos onde o desespero se transformou em bênção? Contem nos comentários suas experiências com superação e segundas chances. Vocês são a melhor parte dessas histórias. E não percam nosso próximo vídeo, onde vamos contar uma história ainda mais emocionante sobre encontros inesperados que mudam vidas para sempre.